Hoje eu vim aqui falar para vocês do nosso modelo, que é um dos modelos que nós mais vendemos, que é o modelo ADM 60 1260 graus. E eu quero tentar falar de tudo sobre esse modelo para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, começando pelo isolamento, todo mundo sabe que nossos fornos eles são bem isolados e, consequentemente, são fornos bem econômicos e muito seguros, porque vão esquentar pouco por fora, trocar pouco calor com o ambiente. Nós temos aqui 15 centímetros de isolamento nas laterais, no teto, no fundo e no piso nós temos 13 centímetros. Esse modelo ele tem 8.800 watts, tem 39 amperes. Na ligação 220 ele exige cabeamento de 10 milímetros e um disjuntor de 50 ou 63 amperes para você ligar ele no seu ateliê. Ele é um forno que vai consumir 8,80 por hora. E o consumo, como eu já expliquei para todos os clientes que vêm falar comigo, vamos pegar uma queima de exemplo. Vamos falar uma queima bem demorada, uma queima de 10 horas, por exemplo. Isso quer dizer que você vai gastar 10 vezes 8,80 com esse forno? Não, porque ele tem um controlador que faz rampa. E a rampa, ele é desligar e ligar, desligar e ligar. Então, ele emana o calor, desliga para respeitar aquele tempo que você colocou. Então, em 10 horas, nessa queima que eu estou tomando como exemplo, ele vai consumir 5 horas de energia. Então, de 10 horas, ele consome 5. Se a queima for de 8, ele consome 4. Se for de 6, ele consome 3 e assim por diante. Então, é um forno bem econômico. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o espaço dele. Ele é vendido como 60 centímetros de altura, mas essas medidas elas não são fixas. Às vezes eles ficam um pouquinho maior, não menor, mas um pouco maior. Igual esse daqui que está comigo aqui na minha frente, ele está com 62 centímetros de altura. Na largura, ele está com 51. E na profundidade, ele vai ter os 50 mesmo. Então, isso que você tem de espaço interno para trabalhar. Eu vou colocar uns refratários para exemplificar isso daqui na prática. A placa que você vai trabalhar nesse forno, ele tem 50 centímetros de largura. Nós sempre trabalhamos com 5 centímetros menor do que o forno. Então é uma placa com 45 centímetros. Assim fica 2,5 centímetros em cada lateral para passagem do calor. Essa placa que eu estou aqui, ela não tem 45 centímetros, mas desse forno ela tem 45. É uma placa que eu peguei só como exemplo. Só, esse aqui é apenas um exemplo, a placa dele era para ser um pouquinho maior, é que eu não tenho ela aqui comigo na empresa, está em outro estoque. Então esse forno, na verdade, as placas dele viriam até aqui. Mas só para vocês terem um exemplo, aqui eu coloquei um carretel de 14 centímetros e um carretel de 10 centímetros, certo? E aqui ainda sobrou 31 centímetros para você colocar a peça. Então, 14 centímetros, 10 centímetros, ainda 31 centímetros. Daria para você colocar mais prateleiras ou colocar um suporte de prato em cima. Um não, né? Dá para colocar vários. E é um forno que cabe muita coisa. Eu vou tirar todas essas mobílias agora e vou representar esse espaço com objetos comuns, que todo mundo tem, eu já viu ou já pegou uma vez nas mãos. Uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, bem simples. Eu vou colocar aqui 3 garrafas de Coca-Cola 2 litros. Na verdade, cabem 4, né? Se eu apertar um pouquinho aqui, ó, não estou encostando na manta. Caberia mais uma aqui, ó. Vou até tirar essa do fundo, ó. 4 garrafas de 2 litros de assim e de assim. Agora, uma em cima da outra não caberia, né? Pela altura da garrafa, mas ó o tanto que falta para caber uma outra garrafa. Só para vocês terem noção do tanto que cabe. Vocês sabem como é o tamanho de uma garrafa de 2 litros, certo? Vamos pôr aqui um outro como exemplo. Um de detergente P também, que é muito comum. Eu estou contando aqui, vamos dizer, o espaço a espessura da placa. Olha o tanto de coisa que cabe. Agora eu vou pegar um objeto também comum, que tem em todo lugar. Então, com o air fry aqui, só para vocês verem o tanto de garrafa de Coca-Cola que caberia ainda. Olha o espaço desse forno. Para exemplificar um pouquinho maior do que um air fry, vamos supor que esse aqui fosse um vaso. Olha o tamanho. Vamos pôr esse aqui e o air fry junto. Ainda você conseguiria pôr só itens grandes nesse forninho de 150 litros. Aqui, vamos supor, nós não temos carretéis desse tamanho, também porque seria um carretel muito, muito perigoso de cair, né, por conta do tamanho. Aqui que dá para vocês fazerem, se vocês forem fazer uma peça grande assim, é comprar meia placa com a gente, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas aqui vocês põem 4 carretéis, os carretéis eu vou mostrar, 4 carretéis, e pode erguer com meia placa para queimar coisas menores aqui do lado. Se você fosse fazer uma queima só de pratos nesse forno de 150 litros, o ADM 60 1260, ele cabe do lado do outro, ainda sobra espaço para coisas menores. Ou uma coisa alta, vamos supor, uma coisa alta aqui, né? Porque o suporte de prato ele vai ocupar um espaço, você não vai conseguir pôr prateleira. Então, ó, aqui está com o suporte de prato de sobremesa e o suporte de pratos maiores. Eles têm 5 centímetros
Então, nesse forno, você conseguiria colocar 11 suportes desses, porque ele tem 5 centímetros cada um, daria 55 centímetros, ele viria até aqui. Então, 11 desse e 11 desse aqui. E com isso, você conseguiria queimar 12 pratos por vez de refeição e 12 de sobremesa. E aqui, até se você ajeitar um pouquinho mais, você consegue colocar um outro de sobremesa aqui, ó. E ainda sobraria espaço para você colocar aqui, ou coisa aqui no fundo, ó. Só para vocês terem noção. Agora, para exemplificar uma queima de copo ou de xícara, eu trouxe esse copo americano, que é bem comum. Ele tem um diâmetro de 7 centímetros e uma altura de 9 centímetros. Aqui você conseguiria queimar 7 copos americanos na profundidade e 7 copos americanos na largura. E na altura, tomando como exemplo esse copo, você conseguiria fazer 5 vezes a altura dele aqui nesse forno. Só para vocês terem noção de quanto caberia numa queima de copo ou caneca. Nesse modelo ADM 60.260 de 150 litros. Então, o que vocês estão esperando para ter um forno desse no seu ateliê?